Agora o Vasco é campeão, o Vasco surpreende, choca o mercado e vai atrás de reforços de primeira prateleira. Zagueiro equatoriano próximo do acerto com os gigantes da colina. Admar trazendo meia. A gente também vai falar sobre a situação do jogo de hoje, a nossa fé lá na Argentina para que o Vasco estreie com o pé direito na competição sul-americana. E ontem, muita repercussão a fala de Leila Pereira chamando o Mulambo da Gávea de Real Madrid da Shopee. Também causou muita repercussão a fala de Pedro Paulo. Bom, peço a você, irmão, irmã vascaína, para que você coloque atenção nesse vídeo. É um vídeo altamente esclarecedor, com muitas informações, e peço a você para você se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que nos assistem periodicamente ainda não são inscritos. Não custa nada. Se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Pessoal, hoje a parada é dura. A gente vai jogar contra o Barracas Central, uma equipe que nos 2 últimos meses só perdeu 2 jogos, uma equipe que tem desbancado equipes poderosas da Argentina, é uma equipe emergente. E hoje o jogo é lá no estádio do Banfield. Isso, um estádio que a gente conhece bem lá em Buenos Aires e que é um alçapão muito parecido com a Vila Belmiro, casa cheia, estimativa ali para 30 mil argentinos hoje no estádio, mesmo o jogo sendo contra o Barracas Central. Bom, o Vasco com uma escalação um tanto polêmica, eu confesso que eu não guardei de cor e tive que fazer uma colinha. Então, Vasco com Fusato, Puma, Cuesta e Lucas Freitas, Avelar na lateral direita, Hugo Gomes, JP e Nuno, né? Matheus França, Marino Inescruça e Spinelli. Bom, ontem eu dei minha opinião, acho que o planejamento está errado, acho que o Vasco colocar uma equipe alternativa com 10, 9 meninos do sub-20 apequenar muito o gigante da colina, o Vasco, que não conquista um título sul-americano há 26 anos. Não adianta falar, agora é torcer para que esse jogo dê certo lá em Buenos Aires. Lembrando que a gente vai fazer a transmissão desse jogo aí, a narração lá da Rádio Tupi. Meus amigos, o seguinte, bora falar aqui também sobre a repercussão que causou ontem. E muitas pessoas questionando, e com razão, a Leila Pereira saiu mais uma vez em defesa aí de outras agremiações, sobretudo aí o Vasco da Gama, no episódio envolvendo o presidente do Flamengo, né? E é verdade, a Leila Pereira ontem chamou o Flamengo de Real Madrid da Shopee. Isso causou aí muito burburinho, né, na imprensa brasileira, foi o assunto mais falado aí das redes sociais, e também o Pedro Paulo ontem veio a público aí, pessoal hoje de manhã, como eu sabia, passando pano, demorou, mas importante que falou.
O Pedro Paulo foi lá pedir favor pro Botafogo para jogar no Engenhão, não foi? Não foi pedir favor pro Botafogo para jogar no Engenhão? Não fez acordo com o Flamengo para poder jogar nessas condições aí no Maracanã? Complicado. Mas vamos falar aqui de um assunto ontem que rendeu. O Admar Lopes ele vai ter 50 milhões de reais, dinheiro oriundo de uma antecipação que o Marcos Lamáquia vai fazer junto ao futebol vascaíno para proporcionar os gigantes da colina reforços, sem que o Vasco venha a vender jogadores no meio do ano. Queria passar aqui para vocês que as negociações com o Robert Renan e com o Cuiabano para a renovação de contrato, tá? Do Robert Renan por mais um ano e do nosso bravo Cuiabano até dezembro, por mais 6 meses, estão muito bem encaminhadas, tá? O Vasco vai fazer a renovação de contrato com os dois atletas, tá? Ao contrário do que a gente imaginava, não vai ser compra, uma política aí de pé no chão, o Vasco estendendo o vínculo, o ciclo aí com esses dois jogadores que tem contrato terminando agora no mês de junho, tá? Faltando 2 meses aí para acabar o contrato. Pois bem, a gente fala aqui agora sobre a situação aí envolvendo volante, tá? O Vasco tem negociações avançadas com o Fabinho, tá? Jogador do Al Ittihad, já tem proposta aí na mesa, segundo a gente tomou conhecimento. O Vasco está colocando cerca de 1.800.000 reais, mais 2 anos de contrato. É um plano de carreira da mesma forma como o Vasco fez para o Thiago Mendes, tá? Para poder contar com o Fabinho. Fabinho que joga em várias posições, joga de volante, zagueiro, até de meio, é um jogador que tem muita qualidade. Bom, e vamos falar aqui sobre a chegada do Xerifão. Bom, a gente está se referindo aqui, não é segredo para ninguém, à situação do jogador Robert Arboleda, do São Paulo. Ou melhor, em São Paulo. Bom, muitas pessoas ontem falou que essa situação toda da briga do Arboleda com o Vasco da Gama, perdão, com o São Paulo seria por conta do Vasco da Gama, tudo mentira. O que acontece é o seguinte, o Arboleda, ele tinha uma dívida com a advogada dele, a doutora Caroline Brandão, uma dívida ali na casa de 800 mil reais. O São Paulo assinou uma confissão de dívida, tá? Se comprometendo a pagar. O Arboleda achou que a situação já estava toda quitada e, para surpresa dele, o carro dele, um Porsche, foi penhorado. O jogador se emputeceu, deixou o São Paulo, voltou para o Equador, tá? Ontem ficou confirmado que o Arboleda vai rescindir o contrato com o São Paulo. Isso aí já está em todas as redes sociais, nos principais portais do Brasil. Tá? Ontem, o nosso Admar Lopes esteve em São Paulo. A informação que a gente tem é que ele embarcou para a Argentina de território paulista e há negociações em curso com o o Arboleta, Robert Arboleta, para ele ser atleta do Vasco da Gama, tá? Esse jogador ele poderia até chegar antes da abertura da janela aqui, porque ele é um jogador que vai estar agente livre ao rescindir com o São Paulo. Agora o Vasco é campeão, o Vasco
está trazendo um zagueiro aí de respeito para ser titularíssimo, né? Ironia do destino aí que o Renato falou na última entrevista, que só dá aval para trazer jogador colombiano e equatoriano que já esteja já desempenhando um papel de adaptação aqui no Brasil. O caso do Arboleta, ele joga muitos anos com a camisa do São Paulo, um jogador ali muito identificado com o tricolor do Morumbi. Bom, deixe a sua opinião. Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Hoje, mais tarde, transmissão da Rádio Tupi, Vasco da Gama e Barracas Central, e depois a nossa tradicional live. Muito obrigado. Valeu.